Bom dia! Aliás, muito bom dia. Sextou. Sextou aqui na manhã do Rony, que é sua também, né? É sua manhã. Bom, hoje é dia de happy hour. Essa tradição é tão inserida na nossa rotina que a gente nem percebe quanto é antiga. Dizem, não sei se é verdade, que nasceu na Primeira Guerra Mundial, quando os soldados e os marinheiros precisavam de um tempo no dia de trabalho, imagina, para se distraírem. Bom, sendo verdade ou não, aqui hoje tem comidinha de boteco do chefe Eduardo Fernandes. E eu já estou, vamos dizer, bem mais happy do que hour. Sexta-feira, botequinho. Só falta um bom amigo que já está aí para conversar. E eu escolhi muito bem. Meu amigo querido, artista admirável, que é o Niso Neto. Já vai estar aqui comigo. Também vamos descobrir os tantos benefícios de uma substância tão nutritiva quanto interessante, desde o instante em que ele é feito. Sabe o que é? O mel. Vocês têm ideia do quanto a nossa saúde deve agradecer às abelhas? Eugênio e Márcia Basile são especialistas em mel e vão ensinar tudo pra gente. Legal, né? Muito bem. Tamo junto? Tem algum detalhe que você queira saber? Então é só mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. 11, nós estamos aqui em São Paulo, 991311594. Nós vamos responder ao vivo. Fechado? Então tá. Vamos lá? Muito bem. Comigo. Fala, Eduardo, mas olha que coisa mais linda. Olha esse mise en place aqui. Ó, tem boteco hoje aqui na manhã do Rony. Vejam só que coisa linda. Muito obrigado. Hein? Obrigado meu obrigado velho. pela oportunidade de estar aqui do seu lado. É uma honra para mim. Você é uma referência aí para milhões e milhões de brasileiros. Rapaz. Muita simpatia, muito legal. Obrigado. Olha, esse é o chefe Eduardo Fernandes. Que esse bar foi fundado em 1970, se não me engano. Exatamente. Né? Pelo teu pai, né? O Luiz. Meu pai, Luiz, minha mãe, Idalina. Idalina, que as receitas eu sei que são da dona Idalina. Dona Idalina, ela que era dona do pedaço lá. Ali era uma mercearia dos meus avós da década de 30, aí virou um bar e aí começou a coisa acontecer. Hoje eu tenho minhas filhas aí, a Catarina, a Carolina, a Clara, que está com a gente. Você caprichou, né? Na confecção. Eu vi, conheci as meninas lá no camarim. A gente é feio, mas as filhas são bonitas. Bom, nós vamos estar juntos, o Eduardo e eu, mas nós vamos primeiro fazer o seguinte. Eu quero conhecer tudo de boteco. Ok. O que é a comida de boteco, afinal? Rony, comida de boteco, nada mais que é uma coisa simples, feita com amor, feita com carinho, para as pessoas estarem num ambiente gostoso, uma sensação de quintal de casa, coisas assim, não muito elaborada por esses chefes e tal, coisa simples, mas feita com amor. Então, assim, o bar, na verdade, o que ele é? Ele é uma reunião, um local que você tá, que as pessoas se sentem bem, ficam à vontade, é uma coisa democrática, você entende? O rico, o pobre, tá todo mundo junto ali, curtindo, comendo e bebendo, e a gente sempre vai inovando, cada ano faz um petisco novo, vai criando, e a gente, graças a Deus, é muito bem reconhecido, e a clientela tem a gente assim como uma pessoa da família, isso é muito legal. Claro, porque existe, de fato, na minha visão, né, uma tradição nisso, Eduardo. Tem. É uma tradição. Agora, de onde vem essa tradição, eu não sei, porque tem no Rio, eu sou carioca, por exemplo. No Rio de Janeiro, eu ia muito para um lugar chamado Jangadeiro, né? Não existe mais lá em Ipanema. Belisco, não sei o quê, cervejinha, tudo. E era uma coisa assim, mais ou menos religiosa dos amigos se encontrarem lá, né? E aqui tem também, lá tem o Bar do Luiz também, e aqui tem o Bar do Luiz também. O Bar Luiz na Rua da Carioca, 1800 e bolinha. Aí, você conhece? Conheço a Rosana, a proprietária. Então, mas é isso aí, o Rio de Janeiro, ele tem essa química, e depois que veio para São Paulo, né, a gente ainda mantém toda essa origem, o cliente chega, você chama ele pelo nome, sabe, tudo essas coisas aí a gente traz isso pra gente, pro bar, pro boteco. Porque o que a pessoa quer é isso, quer um carinho, quer um aconchego, um lugar gostoso, que você toma uma batidinha, essa batidinha também que nós temos aqui, Rony. Vocês fabricam? Meu pai, o Luiz, que ele que iniciava, agora eu que estou fazendo. Uau. Amendoim com cacau, milho verde, espanhola, maracujá. Essa de coco aqui, que eu acho que é a sua cara, hein? Essa de coco aí, eu acho que você vai
Você vai adorar, uma batidinha de coco maravilhosa. Não viu? olha pra mim assim não, Alice. Você já decidiu onde é que você vai curtir a sua sexta-feira? Vou explicar. Por que tal você montar um boteco na sua casa? Aproveita agora. Entra no WhatsApp aí, que é 11 da Tom em São Paulo, 991311594 e pede sua dica aqui pro Grand Chef Eduardo. Na verdade, Rony, eu não sou nem chefe. Eu sou um filho de um bar. Eu parei de estudar, trabalho com meus pais há 37 anos, com a barriga no balcão, tô lá, tô bem e tá tudo certo. Mas se precisar de alguma dica aí, pode mandar mensagem aí que a gente replica. Começou a chegar mensagem, olha lá, ó. Mensagem 1. Quem é que manda isso? De onde vem? Bom, qual a quantidade do bolinho? Cotia, aqui. Leonardo de Cotia. Qual a quantidade de carne que o bar vende em um final de semana? Léo, ó, o bolinho de carne, cara, é o nosso carro-chefe. É o carro-chefe. Já comi antes. Não, o bolinho de carne é maravilhoso. Já peguei antes de tá começar. aqui, eu vou fazer aqui pra vocês o acém, o pão italiano, os temperos e tal. Mas o bolinho de carne, olha aqui, ó. Tirar esse plástico aí pra poder aparecer bonito, né? Tira ele aí. Isso dá reflexo. Isso é acém. Isso aqui é acém, ó. Acém é uma carne de segunda, tá? Você vê Não tem carne de segunda nem de primeira, tem... Pra cada coisa tem a sua carne. Não, então, se você fizer um bolinho de patinho de filé mignon, não fica bom. É isso que exatamente. O bolinho no Rio a gente chama de chã de fora. E tem chã de dentro. O bolinho tem que ser de acém, que tem um pouquinho de gordura, que é o que vai dar o sabor na carne. Isso. Entendeu? Uma carne seca não tem gosto de nada. Mensagem segunda lá. Jorginho de Osasco. Rony, você e o chefe salvaram a minha sexta-feira fria e chuvosa. Vou fazer o boteco aqui em casa. Para não sujar muito a cozinha na fritadeira elétrica, fica com o mesmo gosto? Fica. Pode fazer então? Pode fazer que fica ótimo, pode fazer. Não faz sujeira nenhuma. Aqui a gente tá na frigideirinha aqui, mas em casa lá, bota na fritadeirinha lá, 10 minutinhos no fogo a 180 graus, o bolinho fica maravilhoso. Vamos continuar daqui a pouco com essa... Olha, não vejo a hora de descobrir os benefícios do mel, que é uma coisa bonitinha que eu já estava conversando com eles ali. Deve fazer muito bem, porque eu simplesmente adoro e respeito demais as abelhas, vocês sabem disso. E eu já tenho aqui um monte de perguntas. Você já mandou a sua? Não? Então manda. Nós estamos recebendo perguntas do Brasil e do mundo. Outro dia recebemos uma do Japão, eu nem acreditei. Olha, o chefe Eduardo Fernandes que vai me ajudar a responder, tá? Vamos lá. Mais uma pergunta. Esse é o Caio, de Salvador, na Bahia. Qual dessas opções de boteco é a mais rápida de fazer? Pasmem, minha esposa topou irmos ao boteco. Aqui em casa. Você me salvou, Rony. Fala. Não, então, mais rápido tudo é fácil. Um pastelzinho de carne, você pegar uma carninha moída, fritar, com bastante temperinho, colocar um talinho de salsa, cozinhar um ovinho. Porque tudo tem que ter carinho, né, Rony? Lógico. Outro dia eu fui num bar de um amigo meu, comi um pastel de carne, o cara fritou a carne, jogou dentro do pastel, você olhei a coisa sem vida, sem amor. Você fala, não dá. Opa, já vai mandar um bolinho? Não, aqui... Não, então com peraí. amor, inclusive. Não, então pera um minutinho, ó. O bolinho de carne no bar, ele tem que ter um molhinho aqui. Lá no Rio de Janeiro eles falam molho à campanha. Molho à campanha, né? Aqui em São Paulo é o vinagrete, ó. Esse vinagrete... tem vinagrete também, mas... Esse vinagrete aí, o que é? É uma cebolinha cortada com uma faca bem afiada para ela não soltar a água. Aí vai um pimentão verde, uma pimentinha dedo de moça, um pouquinho de vinho branco seco para tirar um pouquinho da gordura, óleo. O pessoal fala, porra, mas você põe óleo. Óleo e vinagre. Você entendeu? Entendi. Então é isso aqui, ó. É o casamento perfeito. É um bolinho de carne com vinagretezinho. E aí para acompanhar isso... Beça! E para acompanhar, deixamos aqui uma batidinha de coco para você que eu te falei que era a tua cara. É que de manhã a gente não pode mostrar álcool na televisão. Ah, ok. Depois que sair do ar, vou tomar toda. Então depois você toma. Tomei. Aí. Eu tô aqui com Raimunda, de Jaraguá, São Paulo. Quantas vezes o seu boteco foi premiado? Ah, ótimo. Já ganhamos 2 vezes num concurso paulistano de comida de boteco, em primeiro lugar com o bolinho de carne, o bolinho de bacalhau. Eu vi no Veja São Paulo isso. Agora, Veja São Paulo, estamos aí agora, dia 3, as meninas vão lá
acho que capaz que vão receber um prêmio, vamos ser eleitos como o melhor boteco de São Paulo. Estamos disputando com 2 botecos de amigo, que é o Moela e o Bagaceira. Moela e Bagaceira. Isso é nome de dono de botequim. Eu acho maravilhoso é isso. Então são 2 grandes amigos nossos aí, que na verdade, quem ganhar, ganhou e tá tudo certo. Ali, ó, Amaral do Tucuruvi. É vizinho lá, Tucuruvi, Zona Norte, hein? Você tá onde? É Zona Norte, eu tô no Mandaqui. No Mandaqui, tá. É do lado do Tucuruvi. Tá, manda aqui, Olá, manda Amaral, lá. Sou frequentador do bar desde a década de 70. Isso aí é cria do meu pai, né? Ah, deve ser. É cria do meu pai, mas agora tá na minha mão lá. E eu não deixo a peteca cair, não, viu? Você conhece esse Amaral? Eu não, assim, é que tem muita gente, né? Amaral. Mas devo saber. Tá devo lá, sou saber. frequentador do bar. Bom, Qual o segredo de tanta simpatia? Olha que bacana. Deve ser frequentador mesmo. Amaral, segredo de tanta simpatia, sabe o que é? É amor pelo que você faz. Perfeito. Você entendeu, perfeito. Rony? É amor, é vida isso aí. A entendeu? gente não trabalha, o a gente se dinheiro é diverte. consequência. Lógico. Eu me divirto. Você sabe que outro dia minha mulher tava brava comigo? Por quê? Pô, ela falou, você só pensa no bar, você só fica no bar, não sei o quê, você nem trabalha, você se diverte. Eu fiquei pensando comigo, ela tem razão. Meu pai disse isso pra mim uma vez. Quando a gente faz aquilo que gosta, não trabalha, só se diverte. Você pensa que eu tô fazendo o quê aqui? De manhã cedo, acordando 5h30 da manhã. Pô, me divertindo. Exatamente. Adoro televisão, adoro. É muito legal. Bom, eu não posso falar da Alessandra da Polônia. Alguém da Polônia mandou. Olha aí, ó. Polônia, tá vendo mole? a gente? Consigo fazer esses salgadinhos com casca de pão? Então, o nosso aqui, ó, nosso bolinho aqui, ó, esse pão aqui é o nosso pão italiano. Tá. Que a casca é um pouquinho mais firme. Mas umedece ele na água, ele vai captar água, aí a gente vai drenar toda a água, fica essa massa. A gente vai pegar essa massa aqui, misturar com a carne moída e os temperos e vai virar o bolinho de carne. Consegue sim. Presta atenção agora nesse papo que eu vou ter ali ao lado de um casal que já conhecia de outros carnavais, né? E agora estou ao vivo e a cores com ele, é o Eugênio e a Márcia Basile. Eles são especialistas em uma substância que eu simplesmente amo e vou amar mais ainda, quando a gente descobrir tantos benefícios que traz para a nossa saúde. O mel. Sejam bem-vindos, minhas crianças, muito obrigado. Obrigado, querido. A gente é que agradece a chance doce de falar da nossa paixão. Imagina, nossa, eu também estou nessa incluído, né? Toma conta, porque é linda, hein? Eu tomo, tem que É o tomar mel, cuidado. gente. O mel Você viu ajuda. que eu fiquei aqui, nem pus do teu lado. Ele sabe da história regressa. Que Trouxeram alegria. até, obrigado, trouxe até uma colmeiazinha e está drenando. favo. Tá Isso. drenando. O favo É tá- essa a história. Ele é lúdico, né? Ele tem esse brilho, maravilhoso esse ouro isso. líquido brasileiro. É Adoro lindo. mastigar favo. Então, é uma coisa que Enfim. a gente perdeu na nossa cultura. Pois é, é né? verdade. Bom, vamos falar agora de uma palavra, não é um neologismo, é uma palavra mesmo. O plural de mel, que é uma coisa que como eu brigo por causa disso. Mas, enfim, qual é a palavra para significar o plural de mel? Existem algumas palavras no português com 2 plurais e algumas com 3 3. plurais. Mel é a que tem 2. Então, méis é correto e meles também. Esse projeto foi criado pela Márcia e eu entrei de bico nesse projeto. E minha mãe ainda era viva quando ela conheceu o projeto. Grande professora de português. E a gente não quer, a gente quer ressignificar o mel, a gente quer reintroduzir uma cultura perdida. E a minha mãe, professora de português, ela falou, vamos adotar o plural Meles. meles antigo, do português arcaico, para voltar ao que era a tradição do mel. Então a gente usa o meles para que as pessoas entendam que não se deve nem falar mel no singular, deve falar plural, porque olha quantas cores nós temos aqui. O mel é uma coisa múltipla, diversa. O Brasil, Rony, é o país mais diverso do mundo. Então a gente tem a maior diversidade de meles do mundo. E o que ninguém conhece é que aqui nós estamos falando de 2 mundos, gente. Nós temos os meles de abelha apis, que nem é uma abelha brasileira. Apis mellifera, Apis europeia. mellifera, abelha europeia, que veio para o Brasil e se tornou uma super raça. E aqui nós estamos falando dos meles nativos, que pouca gente conhece, né? Eu gosto do mel Rony? brasileiro, gosto do Então, mel de jataí. esse Essas mel- abelhas que não tem ferrão, adoro. Exatamente, as abelhas que não têm ferrão. Putz, que coisa boa. E é essa amplitude toda aqui de sabores surpreendentes, de aromas surpreendentes e que até em muitos casos não são doces. Incrível isso, né, Rony? Sensacional. Mas Você está essas cores- provando Tô. o de
Tubi. Tubi. Mel de tubi. Espetacular, pegar mais. Esses meles... Experimente esse aqui. Veja, a gente tem aqui, né, o Brasil tem cerca de 300 espécies de abelha sem ferrão. 300? 300. E a gente acha que a abelha é uma só. E por um acaso, essa abelha que a gente imagina que seja única, não é uma abelha brasileira. Sim, É uma abelha que foi europeia. introduzida aqui, né? Ainda cruzaram com a africana. Pois é. Exato. Então, dessas espécies aqui, então, É incrível, né? veja, Rapaz! E a gente ainda fala muito isso, gente. O mel expressa, é uma fotografia do lugar. Mel, para nós, é terroir. Ele vai muito além da florada. A florada é uma maneira muito rasa de você definir um produto que expressa demais o local onde ele foi produzido e as condições que ele foi produzido. E o detalhe, nunca se repete. Nunca você tem um mel produzido no mesmo local pela mesma abelha com o mesmo sabor. Ele vai Márcia. sério, como a fruta no pé, como aquela jabuticaba que um ano dá de um jeito, o outro ano está mais verdade, doce. é verdade. O mel é a mesma coisa, ele vinho, não é varia. isso, a gente não diz essa safra é diferente da outra, essa safra é especial porque tiveram condições especiais. O mel é muito mais sensível às condições ambientais do que o vinho. Olha. Então, se o vinho recebe a denominação de um produto de terroir, o mel deveria receber muito mais. E aqui a gente vê uma diversidade de cores, né? de sabores. Quer dizer, essa diversidade de cores implica em sabores diferentes também. Sabores, aromas. Muito. Veja, se a gente sair com uma Densidade. máquina fotográfica no Brasil e fotografar floresta amazônica, Mata Atlântica, o litoral, né, o sertão, o cerrado, Pantanal, são fotos diferentes. É isso que a gente tem aqui tá no vendo Brasil. aqui. A gente tem 14 abelhas diferentes na MB, mas são muito mais, a gente tem 14, de 13 estados diferentes do Brasil. Então, cada um conta a historinha daquele local onde ele é produzido. E todos esses meles são produzidos por pequenos produtores brasileiros, que é uma forma de fixar essa gente no campo e fazer com que eles sejam estimulados todo ano a fazer uma produção linda de mel e a gente levar isso para os nossos chefes grandes, talentosos do Brasil. Além dos chefes, vamos falar dos benefícios. Isso é uma coisa que meu pai, era apaixonado por mel, minha mulher é apaixonada por mel, meus filhos são apaixonados por Que mel. coisa boa de ouvir. E eu sou apaixonado por mel. E sempre ouvi, principalmente por parte do meu pai, dos benefícios que o mel trazia para a saúde. Eu queria que vocês falassem. Vamos lembrar só de uma coisa, Rony. O Brasil, na época dos nossos índios, não tinha drogaria, todo mundo sabe disso. E os nossos índios morriam longevos, pele fantástica, cabelo, dentes na boca. Como será? Eles sabiam, isso é uma cultura perdida, que desses meles saía a saúde que eles precisavam. Então, isso era uma coisa que era consumida diariamente, era consumida em rituais, era consumida em formas diferentes, até em momentos muito espiritualizados, isso seria muito interessante, e transformava esse povo saudável. Existe algum tipo de mel que seja assim, que traga mais benefícios para a saúde do que outros? Sim, e a gente tem muito para aprender, porque, de novo, a gente volta para o plural e para o singular, porque todo mundo fala mel. Não é mel, cada mel tem uma característica e a gente ainda não tem muito estudo suficiente, a gente tem apoiado muitas pesquisas para que as pesquisas sejam por região. Então, cada região tem um benefício diferente. Então, uma das coisas que, por exemplo, no uso do própolis, o mais importante do que você ter um bom própolis é você variar os própolis, porque cada um tem uma característica. Desconhecia isso completamente também. Pois é, voltamos para o coisa plural. nesse Isso é Claro, plural. claro. O Brasil é plural, né? Agora, Rony, o que é mais importante? A gente fala no que os benefícios que fazem para a nossa saúde, mas o que a abelha faz mais importante, não é o mel. O mel é um subproduto. O que a abelha faz é cuidar do meio ambiente. Polinização. Se um dia, agora vai falar tio Rony, se um dia foram extintas as abelhas, acabou a raça humana. E isso não é gente Ponto final. Quem falou isso foi Einstein, Foi. inclusive. Acabou. 4 anos depois não Acabou. há vida na Terra. Acabou. Até porque 70% do que a gente come depende das abelhas. Exatamente. 70%. O colorido do nosso prato depende das abelhas. Isso daqui é um subproduto. Então a gente precisa entender o papel das abelhas na nossa vida, na nossa sociedade e valorizar, porque elas fazem muito mais do que esse vidrinho bonito, gostoso que está aqui na nossa frente, né? Pergunta, tem algum mel que a gente não pode tomar?
de algumas abelhas como arapuá, talvez, sim. Mas aí, nesse universo é muito pouco, Rony. A grande maioria é surpreendente. A grande maioria é para ser consumido tranquilamente. Só benefícios, gente. Só benefícios. Olha ali, ó. Sabe o que é aquilo ali? Que está naquele teleprompter Sim. ali? Sim. O Alex de Adamantina, que já estão interagindo com vocês dois aí. Mel como remédio. É, porque sempre falam do mel como remédio caseiro para dor de garganta. Mel serve para qual remédio? Eu costumo falar que as mães têm esse hábito cultural, gente, isso é no mundo, não é só no Brasil. A criança acorda de manhã doente, com dor de garganta. A mãe, com a melhor das intenções, vai lá e entuxa uma colher de mel naquela criança. Que amor essa criança pode ter por um produto que entrou numa garganta de manhã dolorida, sem ele pedir. Esse é o momento errado da gente introduzir mel. A gente fala que o mel tem que ser introduzido na alimentação infantil aos poucos para tirar a acidez de frutas muito ácidas. Por exemplo, no moranguinho, a criança vai comer pela primeira vez o morango, que sensação gostosa colocar um fiozinho de mel. E aí você mudou tudo, deixou de ser remédio e passou a ser um alimento saudável e gostoso. Verdade. Você sabe de uma coisa? Meu velho, ele foi presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool. Tudo a ver com açúcar. Eu amo açúcar e tal. Mas ele dizia, meu filho, não estrague a bebida, quando era negócio de café. Né? Com açúcar. Mas com mel podia tudo. Podia... Vale tudo pro mel. Né? Mas é que todo mundo põe na gaveta do açúcar, né? O mel tem açúcares, mas os açúcares do mel são muito diferentes do açúcar industrializado. Tá. Então, em termos de saúde, o uso do mel é muito diferente do uso do açúcar, que faz mal para a saúde em determinadas quantidades, né? Tem como a gente diferenciar mel de melado? Explica. Tem. Melado é um produto vegetal, né? E o mel é um produto animal. O melado vem da cana, né? Então você E simplesmente... de outras culturas e de resinas, né? E o mel vem do néctar das flores. Então são coisas muito diferentes. Universos diferentes. Então tem que colocar em lugares diferentes. E você sabe que há outra coisa que o público confunde muito, Rony? Quando o seu mel cristaliza, o que as pessoas fazem? Eu falei quando era pequeno pro meu pai, que antigamente não tinha isso. Era aquelas garrafas, tipo garrafa de cerveja. Exato. E aí endurecia e era aquela polêmica, pai, o mel estragou. Não, esse é um mel de qualidade, cristalizou. Exatamente. Se o mel cristalizou, parabéns, você tem um produto de qualidade na mão. Olha que e ele beleza. É muito gostoso de ser consumido Posso cristalizado. fazer aqui, ó? A gente vai fazer uma obscenidade aqui em cena mesmo, mostrar para vocês. A gente tem um produto que chama In Natura, por ele ser in natura. Ele Aí, ó. justamente parece, ele tem essa textura de doce de Cristalizado. leite, ele já é cristalizado e ele é perfeito para passar numa torradinha de manhã com manteiga. Vou e ele dizer, tem vou esse passar gostinho mal, né? de doce de leite ainda por cima. Essa, na nossa opinião, é a melhor maneira da gente consumir mel. Ele é cristalizado e as pessoas jogam fora, acham que está estragado. Não, pelo amor de Deus. Pois é, colocar na salada de fruta, como calda, como recheio de doces, bolos, na panqueca, no pão. Pão com manteiga, né? Olha que delícia. É infinita a utilização e ele tem muito mais sabor, né? O cristal faz na língua a gente sentir sabores. Isso. Eu ia falar Você isso agora. lê diferente na boca. Então, né? Que a gente pensa numa coisa, no mel como absolutamente líquido. E não é Exato. isso, tem tanta coisa. Tem mais uma ali, Ana, de São Bernardo do Campo, e Nilda, de Salvador. Ao comprar, como sei que o mel é puro? Eu tenho isso uma resposta bem rápida para você e muito fácil. Conheça o seu produtor. Essa é a maneira de você saber se o mel é puro. Se quem está por trás da produção daquele produto é uma pessoa que está preocupado com as abelhas, com o universo, com o ecossistema, com aonde ele está, muito dificilmente ele vai adulterar esse mel. Quando a gente não conhece o produtor, isso, gente, vale para todos os produtos que a gente coloca dentro de casa. Conheça quem está por trás daquele produto, como ele trabalha, qual é a mentalidade dessa pessoa. Você filtra sabendo a idoneidade de quem está por trás do produto. É simples assim. Eu quero agradecer muito a vocês por estarem com a gente nessa. Estou encantado com isso. E olha, eu vou dizer uma coisa a você. Sempre eu falo isso. Nós temos que aprender, nós somos animais gregários, nós vivemos em sociedade, nós somos interdependentes. Eu sempre falo, a gente tem que aprender com a abelha, que é a nossa professora, e a gente não entende isso até agora.
Exato. Obrigado, minhas A crianças. gente Obrigado agradece pela você oportunidade. pela Eu que oportunidade de agradeço. falar da nossa paixão As abelhas- e desse ouro líquido brasileiro que vocês têm Ouro que líquido. conhecer. As Isso é abelhas maravilhoso. precisam muito serem conhecidas e preservadas. E o mel precisa ser utilizado, lembrando que não é remédio, é uma iguaria. E só Perfeitamente. iremos salvar as abelhas se a gente consumir mel. Ao vivo, para todo o Brasil. Agora veja quanta coisa boa. Já descobrimos os benefícios do mel. Estamos diante dessas delicinhas de boteco. Faltava só o parceiro de mesa, mas ele já chegou. Niso Neto, meu querido amigo. Tá ali com a gente, daqui a pouco vamos papear. Mas antes você pediu que eu falasse uma coisa, que tinham mandado mensagem para você no seu celular. Mandou uma mensagem particular Mostra o aqui. celular porque você quer Tá aqui, que vão ó. achar que não é, não é Não, verdade. tá aqui, ó. E lê. E vou ler, peraí, agora. Sim. Olha Tá lá, aí, ó. Quem mandou aqui, ó, Romildo, grande amigo lá, frequentador, amigo do Marcelo Peloso. Ele me perguntou aqui, Edu, bom dia. Pergunta para esse casal do mel se quem tem diabetes pode consumir o produto. Eu perguntei para eles, aqui no intervalo, e sabe o que eles disseram? Com o médico orientando, pode. E existem, inclusive, estudos provando que o mel pode até reverter a diabetes. legal. Isso é um sonho dourado, Legal. né? Aí está. Romildo, Bom, tá feita a resposta aí, hein? Melhor que isso, impossível, amigo. vou para lá. Agora eu vou conversar. Capricha aí, porque, olha, o Niso gosta de pastel, eu também. Vai chegar coisa Bolinho boa de lá. carne, essas... Bom, Vai aí- chegar e nós coisa temos boa. muito o que conversar. Vamos lá. Meu irmão, tô tão feliz de falar contigo, né? Ô, meu querido. Fica aí, não levanta não. Que bom te ver. Prazer meu, sempre. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não tem como não, né, Rony? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. As pessoas falam muito assim, meu amigo, não sei o que e tal, porque faz parte, às vezes, dessa coisinha de televisão e tal, mas a gente é fora da televisão. Sim. Então, eu acho que nós somos pessoas, né? E não podemos ser confundidos com produtos, que somos também, mas é isso. Eu quero falar umas coisas aqui que pouca gente sabe. Fala. Exemplo, Niso começou a carreira dele, tinha 7 aninhos de idade e já fazia 2 programas. Conta essa história pra gente. Nossa, Rony, parece que foi ontem, cara. E foi. O tempo é cruel, né? Você já tem 8 anos, pô. Já foi ontem mesmo. Bota mais 50 aí. Ai, meu Deus do céu. Não, Rony, eu comecei na TV, era em preto e branco, eu peguei quase a TV muda, né? Meu pai pegou o rádio mudo. E foram os primeiros programas que meu pai fez na outra, que era Chico Especial, Chico em Quadrinhos. Tá. Depois um programa que você deve lembrar chamado Linguinha, que era um programa de Linguinha. 5 minutos. Me lembra? lembro. Raptapapuf. Era uma novelinha policial de 5 minutos. E depois veio o Chico City, né? Que foi o grande sucesso dele, o primeiro grande sucesso dele na Globo, né? Que, nossa, foi um sucesso estrondoso. E, nossa senhora, eu fazia o Negritinho, né? Com o velho Zusa. Eu fiz blackface, gente. Eu fiz blackface. É verdade, é verdade, entendeu? E, nossa, foi maravilhoso, né? Uma experiência, assim, indescritível, né? Nós estamos falando do teu pai, que está ali com você, inclusive, com teu irmão. Olha só. O Chico inspirou na sua vida, vai? A tudo, né, Rony? Porque meu pai era um cara espetacular, né? Sem dúvida nenhuma. Um comediante fora do comum. Eu costumo dizer sem banca nenhuma. Vocês podem achar que eu sou uma pessoa pretensiosa, mas não é. Meu pai foi um dos maiores do mundo, né? Mundo. Dentro do que ele fez. Do mundo. Ninguém fez igual, né? Ele nasceu no Brasil, um país de uma língua que não abrange, né? E ficou muito conhecido aqui, mas se você observar na obra dele, eu colocaria entre os 10 maiores comediantes do mundo. Eu diria, Né? eu diria menos do que isso. Eu acho que até você dilatou um pouco. Eu sou suspeito que eu era amigo do seu pai, mas eu vou dizer, para mim ele era o maior do mundo. Porque a escola que eu fiz foi Stanislavski. Aham. O que Stanislavski dizia? Que o que existe de mais difícil é a construção do personagem. Todos os personagens que seu pai fazia, eu não identificava como Chico. Era uma outra coisa, era uma outra pessoa. Ninguém consegue fazer isso. É dentro do estilo dele. Quando eu falo dentro dos maiores do mundo, eu incluo o Chaplin. Agora vamos pensar o Chaplin, por exemplo. Eu comentei uma vez com meu pai assim, pô, pai, vamos pensar o seguinte, pô. Você era melhor que o Chaplin, né? Porque o Chaplin fez um personagem. Você fez 200 e tanto. Ele falou, mas olha só, o Chaplin era um cara mais admirável, porque ele conseguiu conquistar o mundo com um. Eu tive que fazer 200. Não, acho que aí já também... É difícil você comparar. O Chaplin era palhaço, né? Era pantomima. Lógico, Era lógico, outro estilo, né? lógico. Mas dentro dessa turma aí, Groucho Marx, Totó, Jacques Tati, ele tá ali nesse pessoal aí.
E nós aqui, vou dizer uma coisa pra você. Tem alguma coisa que não deu certo? Olha, tem. Infelizmente tem, O que né? que foi? A gente não é dono da verdade. Às vezes a tua ideia chega num plano e acabou não dando certo. Fizemos um bolinho, eu e minha mãe conversando. Minha mãe gosta muito de abobrinha, eu gosto muito de bacalhau. Eu falei, pô, mãe, vamos fazer um bolinho de abobrinha com bacalhau? Pô, vamos fazer. E o bolinho ia ser mais ou menos igual a surpresa da Dona Idalina. Sei. Surpresa da Dona Idalina é um bolinho que a gente ganhou até um prêmio aqui em São Paulo. Tá. O que ele é? 2 fatiazinhas de berinjela e no meio é a massa do bolinho de carne crua com mussarela, tomate seco, manjericão. Deve ser maravilhoso. Não, foi um estouro. Esse bolinho foi um estouro. Depois do bolinho de carne, esse ficou mais famoso. Foi a melhor criação, depois do bolinho de carne. Depois do bolinho de carne. Aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, mãe, vamos fazer um de abobrinha com bacalhau e tal? Não, vamos, vai ficar legal. Só que o que acontece? A abobrinha, ela solta muita água. É. Entendeu, Rony? Ela solta muita água. Aí a gente misturou ela com o bacalhau. Pô, o bolinho ficou assim, pra foto, a coisa mais linda do mundo. Mas no dente... Só que no sabor... Pô, a hora que eu olhei, eu falei, meu pai, o que aconteceu? Mas é que é legal, os fregueses lá que são amigos da gente, a gente faz aquele bate-bola, assim, entendeu? Você pega lá um pessoal lá meio de cobaia lá, Sei. ó, tô fazendo isso aí, experimenta aí, o que você acha? caras tal, acharam não sei que o era quê. veneno. É, o cara falou, pô, Duba, esse bolinho tá faltando alguma coisa. Eu falei, não falta nada, vamos mudar aí e tal. Esse bolinho acabou virando o Delícia Portuguesa, que é um bolinho de arroz com bacalhau. Aí sim. Aí, ok. Ok. Pegou um arrozinho integral e tal, foi ótimo. Olha ali, ó. Angélica Moura. Angélica Moura, Rio de Janeiro. Do Rio? Opa, olha, ó. Ah, minha conterrânea. Você se inspira Vocês no se boteco. inspiram nos botecos do Sim. Rio de Janeiro? Não, São muito claro. parecidos. Olha, o seguinte, Rio de Janeiro, ele tem uma energia muito boa que eu tento trazer para São Paulo, porque o paulistano é um pouquinho travado, né? Rio de Janeiro, você entra no botequim lá, pô, a pessoa parece que te conhece há 10 anos. O paulistano, o próprio proprietário do estabelecimento, ele já é meio travado, ele é meio desconfiado, né, Nilson? Ele é meio desconfiado, cara. Olha, eu discordo um pouco, viu? O paulistano é muito carinhoso, cara, muito Não, prestativo. o paulistano é muito profissional no que ele faz, você entendeu? Ele se dá o máximo. Entende? Tanto que no Rio de Janeiro dá essa falta, dá esse delay aí. A galera chega lá, você não é muito bem atendido, não. Mas o clima do lugar é muito legal. A botecagem é legal, a boemia é legal. E isso daí, claro, eu tento trazer para nós aqui, para trazer todo esse ambiente pro bar. Agora, em relação ao carinho, a esse abraço, eu acho que São Paulo está mais na frente. É. E eu sou carioca, hein? Sim, Não, o atendimento aqui é disparado melhor. Eu já tô comendo pastel aqui, pô, Edu. Fala sério, hein? Pastelzinho de carne é Vamos um lá. clássico. Eu disse que ia falar do Ptolomeu, que eu vou Manda. dizer uma coisa. Que você começou com 7 anos de idade e tudo. Mas aquela pleiade de atores ali, e você se sobressaía de forma absolutamente ímpar. Obrigado. Mas é verdade, não é porque eu sou seu amigo, não, porque eu sou seu fã, é diferente. Mas, de qualquer maneira, sou suspeito do mesmo jeito. Mas, como era aquele... O Ptolomeu, todo mundo esperava a hora que ele ia chegar. Aham. Fala. Nossa, aquilo ali, cara, o cara da minha geração, trabalhar com aquela turma ali é um privilégio muito grande, né? Mas é verdade. Olha lá o Ptolomeu no ar, olha que Olha lá. bonitinho. Nossa, é o Bruno ali, ó. Bruno, moleque, ó. Então foi uma coisa em que foi realmente uma grande escola, né? Eu era tão ruim na escola quando era criança que eu posso dizer que o único lugar que eu fui bom aluno foi na escolinha do professor Raimundo. Ali eu era o melhor. É isso Nossa aí. Senhora. Eu vou dizer uma coisa, não é que a arte imita a vida, não. A vida é que imita a arte, Aham. não é? Exatamente. Que maravilha. Mas aquilo ali foi, cara, escolinha é um dos marcos do humor, né? Você sabe brasileiro, uma né? coisa que eu achei de uma coragem, fora da televisão, desde que você saiu da Globo, você se reinventou, você e a Tati, que... A Tati devia estar aqui hoje, viu? Que eu adoro a sua mulher. Tem que chamá-la aqui, cara. Com todo respeito. Chama ela de volta. Já teve aqui várias Já vezes. várias vezes. Sexóloga de primeira grandeza. E você faz um texto com ela, uma peça, vem transar com a gente. Falar de sexo da maneira que vocês falaram, com interação num teatro, eu acho que é uma coisa de uma coragem. É verdade. E a receptividade do público foi impecável. Foi sim, porque era uma aula de sexo com humor, né? Então, Exatamente. tipo um stand-up, onde ela fazia palestra dela e eu do lado desconstruindo. É a velha mecânica do palhaço, né? Um tentando fazer uma coisa séria e o outro do lado zoando. E deu muito certo, porque né, você aprende de uma forma leve, engraçada e tal. Aliás, a Tati agora, cara, ela tá entrando na menopausa, né?
Então ela está agora estudando a menopausa de uma forma incrível. Você tem que trazer ela para falar sobre isso aqui? Porque eu sei que a Kika também... A Kika já entrou na menopausa também. fez reposição, né? Fez reposição hormonal. Pois é, e eu entrei na andropausa agora, que é a menopausa masculina, vamos dizer assim. E tô fazendo reposição também, então nós dois, eu e Tati, estamos dois loucos insaciáveis. Comigo foi também insaciável só de um lado. E eu tinha que cumprir. Mas valeu a pena. Eu acho maravilhoso Então isso. traz ela aqui para falar sobre isso, que é um assunto muito útil Produção, pro seu aí, ó. público. Produção, vamos trazer a Tati. Tati, beijo pra você, meu amor. Agora, agora eu vou dizer outra coisa pra você que eu tenho paixão, já comentamos sobre isso, e que acho que o elenco brasileiro é o melhor, aí sim, do mundo. Dublagem. Sim. Isso foi, você enveredou por essa carreira também, que eu acho absolutamente brilhante. Adoro dubladores, dublagem. Todo mundo fala, a melhor dublagem do mundo é a brasileira. E de fato é, na minha visão. Eu gosto disso. Fala alguma coisa sobre essa tua carreira também, que você é tudo, múltiplo. Escritor, ator, dublador, cantor, tudo, você é tudo. Eu não sou cantor, eu sou um ator que canta, né? Cantor é você. Não, para. Então eu sou o cantor que apresenta programa. Pronto. Mas olha só, a dublagem brasileira com a italiana e a alemã são as 3 melhores do mundo. Engraçado a alemã, né? Que a alemã é uma língua tão dura, né? Às vezes faz um trabalho incrível também. E, nossa, dublagem nos leva para um mundo, como ator, que é o mundo dos tiras, né? Exatamente. O mundo... que eu, como ator numa novela, numa peça, não vou fazer papéis que jamais faria em dublagem, né? Vamos falar de uma dublagem dos Flintstones? Os Flintstones? Do Fred. Ei, Rony, tô aqui comendo pastel do Edu. Será que tem pastel de brontosauro? Opa, saúde. Os Flintstones eu fiz o Barney, quando eles eram garotinhos. Sim. Flintstones nos anos dourados é uma maravilha. Nossa, os Flintstones é Você classicão, fazia o né? Barney, mas quem é que fazia o Flintstone? Nesse era o Orlando Prado, mas o Flintstonesão clássico é o Marcos Matias. Você já deve ter ouvido Já. falar. Né? Um ator daqui da Boca do Lixo, que tinha aquela coisa que ele fala velho. Ele fala assim mesmo. Ele fala assim. Ele criou um Fred Flintstone incrível. E o Barney clássico é o Rogério Márcico. Grande ator de São Paulo, que eu acho que o Rogério está vivo ainda. Olha, Rogério Márcico. Daqui. Rogério Márcico. Que eu não acompanho muito o nome do elenco. Claro, que alguns eu conheço, né? Lógico. Muita gente dublou. Muita gente. João Kleber mesmo. Dublou Sim. um monte. João Kleber? João Kleber. João Kleber fazia as vozes do Daniel Azulay, da turma do Lambi Lambi, lá do Daniel Azulay, né? Fazia também Jambo e Ruivão, aquele desenho da Hanna-Barbera, enfim. A dublagem é uma coisa espetacular, cara. Uma escola incrível. Assim, eu aprendi demais, assim. E aprendo ainda, né? O ator que canta se especializou em que outros mistérios da nossa carreira de comunicação? Cara, eu sou mágico também, né? Faço mágica também. Faço de tudo um pouco, né, Rony? Quanto mais coisa a gente fizer, melhor, né? Você está na frente... Quanto mais você abrir os horizontes, melhor, né? Eu vou dizer uma coisa. Fanático por mágica, eu conheço uma pessoa. Quem? Você? Eu mesmo. Mágica é impressionante, Por né? favor, nunca me conte o truque. Eu não quero saber. Não faz sentido você saber, né? Claro, eu quero, sabe, aquela... A mágica já encerra na própria palavra uma coisa que, gente, do mistério, sabe, não existe essa história, vou aprender, sei como é que faz. Não sabe, não quero saber, nunca. Não queira saber. Eu acho tão lindo mágica. É bonito. É lindo, E é uma arte, maravilhosa. assim, universal, né? Ela não, é muito bonito mesmo. Bom, como é que foi participar de um reality, aquilo ali, eu vou dizer, meu, como é que você aguentou aquilo? É coisa de louco mesmo, viu? Um reality com a Tati, você com a sua esposa. Fizemos junto o Power com outro Couple, casal- né? Power Couple. É muito louco, viu? Eu não vou dizer eu faria de novo, né? Mas não me arrependo de forma nenhuma. Foi uma experiência única. Eu só vi por causa de vocês dois. É mesmo? É. Porque eu acho muito complicado isso. É muito louco Muito mesmo. Você ficar complicado. confinado ali. Tá louco, não, tô fora completamente. Bom, E olha, é uma experiência incrível. Você vê como funciona ali o entorno, né? É uma superprodução, assim. Não, a produção é monumental, Não, né? e você fazer aquelas provas todas ao vivo é muito complicado. Você entende de TV,
Há uma logística ali. Ali, absolutamente fora de propósito, tudo É aquilo. muito Enfim. louco mesmo, muito louco. Mas é uma experiência única. Sem dúvida experiência nenhuma. Inesquecível. E fizemos grandes amigos. Lá mesmo. Porque a gente tem quando a gente vê esses realities, que tem esses chavões de reality, né? Essas frases tipo, um amigo que eu vou levar pra vida. Se pensar, isso aí é papo de reality show, cara. Isso aí não... Não, você mas- realmente leva. Nós criamos amigos com laços profundos, Tô assim. vendo lá, olha. Olha lá. Essa prova aí a gente gabaritou e era uma prova sobre conhecimento de casal. E todas as perguntas os temas ali que a Tati falou que eu ia dizer, eu falei, gabaritamos, foi 100%. Eu vou dizer uma E ela, coisa. desculpa te interromper, nessa prova aí ela fez uma aposta de 50 mil reais, que até então tinha sido a aposta mais alta da história do programa. E conseguimos. Vou fazer um vale depois em você, que uma coisa complicada aqui. Eu fui vítima da pandemia. Todos fomos, né? Pô, mas que- Mas nesse programa aí só recebe a grana quem ganha. Tudo aquilo que se acumula, se você não ganhar, você não recebe. Ah, tá. Mas, de qualquer maneira, tem uma outra coisa. Você resolveu ser bailarino. Também. Dançarino. Mais uma. Dançarino, né? Dancing Brasil. Posso dizer, desculpe, Fica à vontade. que foi o maior desafio da minha vida como artista. Nada que eu tenha feito Dançar? na minha... Não, esse programa. Tá. Dancing Brasil. Porque é uma pressão. Essa foi a primeira dança que eu fiz. Não foi a de estreia. Parecia um boneco de pau, né? Não. Para com isso. E era Foxtrot, isso. Essa é a Luana Zeglin, que foi minha parceira, professora. E, nossa, cara, que pressão que é. Porque você não tem zona de conforto nesse programa aí. Não, as pessoas se... Você não tem zona de conforto. Fraturei o ombro, Rapaz. juro. Coisa de louco, cara. Mas um desafio fantástico. Teve uma Esse atriz eu que- faria tudo de novo. Me chama hoje, eu vou lá e faço de novo. Incrível. Eu conheci uma atriz que quebrou a costela. Todo mundo se machuca aí. Coisa impressionante. Tanto que tem um departamento médico lá, tem um acompanhamento É assim? 24 horas, porque todo mundo se machuca, não Meu tem Deus como. do céu. Uma pressão muito grande, viu? Mas incrível, uma experiência fantástica. Ó, vocês estão vendo que o nosso assunto aqui rende, né? Eu quero falar daqui a pouco com o Niso da palestra motivacional que ele está fazendo, que é sensacional. Bom, ainda mais que ao lado desse craque, olha, eu vou dizer, comediante, sim. Ator, sim. Dublador, sim. Redator, sim. Radialista, escritor, ilusionista. Tudo isso é Niso Neto. E ele vai voltar para nos contar daqui a pouco sobre essa história da palestra motivacional que ele está fazendo. Me espera, vai lá. Estou empolgadíssimo para saber. Volto já. Esse é o tal do bolinho de carne que ganhou todos os prêmios da Veja, tudo quanto é canto. Olha que maravilha. Coisa linda. hein? Adoro. Vamos lá. Bom, Manhã do Rony está de volta. E dessa vez sextando. Sextando como tem que ser, né? Com comidinha de boteco, do chefe Eduardo Fernandes. E um querido amigo ao meu lado, que é o Niso Neto, que está saboreando já tudo aqui. Muito bem. Niso, eu estava falando com você anteriormente da sua palestra motivacional, que é uma coisa muito inspirada no seu velho, né? Está aqui o nome. Histórias de Chico, o segredo do sucesso do mestre do humor. Tem segredo, humor? Olha só, na verdade é uma palestra motivacional que serve para empresa, para vendas, para empreendedorismo, tudo. Mais inspiração no teu pai. Exatamente, porque as pessoas acham, pela grandiosidade dele, né? A genialidade dele, que ele sempre foi Chico Anísio. E foi muito difícil no início para ele, sabe? Naquela época da rádio, Guanabara, quando ele começou muito novo, né? Começou com 17 anos. E era um mercado extremamente muito mais reduzido do que hoje. Hoje já é muito difícil para o artista, sabe, né? Então foi muito difícil para ele. Então eu observei a forma como ele gerenciava o talento dele, a capacidade dele. E mesmo que ele não soubesse, que ele não sabia, ele fazia tudo muito espontaneamente. Mas eu, ao longo da vida, sempre fui muito próximo dele. Então, ao longo da vida, eu comecei a observar como ele fazia para gerenciar e trabalhar o talento dele. Porque às vezes a pessoa tem talento demais, às vezes até atrapalha, sabe? Eu me lembro na TV Rio, Aham. quando eu morava lá no Rio com meus pais e tudo, né? O Chico Anísio Show. Exatamente. Rapaz, eu não perdia. Foi uma revolução, Eu né? não perdia aquele programa, era sensacional. Era fantástico mesmo. Foi uma coisa... Foi o que
pum, transformou ele no que ele veio a ser depois, né? Exatamente. Então essa palestra conta como ele começou, como é que ele fazia as escolhas que ele fez, como é que ele delegava, né? Porque ele tinha uma equipe incrível, como é que ele administrava esse furacão que ele era de talento e genialidade, né? Tinha uma coisa que eu achava sensacional. Isso eu cheguei a ver. Ele conversando com ele mesmo, mas era assim, claro, com o editor, palmas para ele. Mas gravava de um lado um personagem e gravava depois outro personagem. E um interagindo com o outro. Isso é uma coisa revolucionária O na Chico Anísio televisão. Show foi isso. Foi isso aí. O primeiro programa feito em videotape, que o Carlos Manga, o grande Carlos Manga, diretor. Manga, meu velho amigo. E o Manga tinha já essa expertise dos filmes do Oscarito, que ele fazia o Oscarito falando um com o outro. Falou, Chico, vamos fazer esse programa. Você pega esses seus personagens aí, que já eram alguns, já eram sucesso, cria mais uns 5 ou 6, e vamos fazer você falando com você. Nossa, teve que mudar horário de voo, mudar horário de teatro, de cinema, porque o Brasil parava para assistir. É verdade, eu parava para assistir. E olha, eu ainda com 22 anos de idade, o Newton Travesso, que também era apaixonado por ele, chegou a dirigir inclusive teu pai, ele fez um programa comigo à tarde para criança, para a juventude, chamado Rony e Ronaldo. Eu gravava primeiro o Rony e depois o Ronaldo, que é meu nome de batismo, que ninguém, nem minha mãe me chamou de Ronaldo na vida, mas era o ego e o superego. Ele disse, inspirado no programa do Chico. E fazia o corte na Gillette, né? O tape. Eu aprendi a fazer Fazia na Gillette. edição na Gillette. E colava com durex. Com né? durex. Era um splicer, que eles chamavam. E eu aprendi, sabe quem me ensinou? Você não vai acreditar. O Tuta, que hoje tem uma emissora de rádio. A Jovem Pan, emissora de rádio, de televisão, de tudo, né? Sim, Está dirigindo hoje o filho dele, o Tutinha. Mas o Tuta, o velho Tuta, meu querido amigo, me ensinou. Era um trilho. Aí você passava a fita de 2 polegadas, um fitão, passava, cortava assim, emendava um com o outro e metia um durex em cima. E media no som, né? No som. Você não tinha nem acesso à imagem, meu Deus do céu. Ficou de louco, cara. Olha teu velho lá. Os caras foram bandeirantes mesmo né, Você sabe que uma coisa que pouca gente sabe é o Chico Anísio, compositor. Sim. Eu gravei. Gravou uma marchinha dele, Gravei né? uma música dele, chamava-se... Uma marchinha de carnaval. Não. Uma música de protesto. Prepara, atira, aponta, morreu mais um. Tinha 18 anos, na frente a vida, com seus enganos. Hoje o seu futuro, o seu amanhã. Morreu num tiro no Vietnã. Uma música, sabe, chamava-se... oh, meu Deus do céu, Moto Perpétuo. Mas em 80 você gravou uma marchinha dele. Gravei. Eu lembro. Gravei. Aquelas coisas, olha lá. As coisas eletrônicas lá do Fantástico. olha aqui. Cara, o velho era bonzinho, tinha umas coisinhas boas, né? Umas coisinhas, tá? Nisso, como é que você vê o humorístico hoje, o cenário humorístico hoje em dia? Olha, muito bom, Rony. O problema é o seguinte, o ser humano é muito saudosista, né? Pra muita gente falar, o humor é do tempo do teu pai. Não vai ter mais aquilo. Hoje mudou, as mídias mudaram. Não, o humor, ele é muito... sazonal, né? Ele é muito da época, né? Eu acho o seguinte, eu acredito que de fato deva existir essa história do homem e essa equação do homem com a época em que ele vive. Tudo bem, não é que seja saudosista a minha visão, mas eu acho o seguinte, hoje o mundo ficou muito chato. Seria uma grande oportunidade para o humor dar um jeito nisso, mas ele não pode. Tem o politicamente correto, tem o ecologicamente correto, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode, como diz hoje em dia, zoar de um político, não pode fazer nada. Então, a pessoa tem que se reinventar mesmo, tem que descobrir outros caminhos. Isso é uma coisa que, de certa forma, me entristece. Mas isso faz parte. Por exemplo, meu pai, quando ele começou em 50, a fazer show, 60 e pouquinho, não podia falar palavrão, né? Era uma coisa, no teatro, falava palavrão, a pessoa levantava e saiu, o público. Vi vários espetáculos do seu pai que ele falava todos os palavrões do mundo. Mas depois ele teve que entrar no palavrão, porque era o que o público queria ver. Então ele vai, né, vai se adaptando. Todo mundo fala assim, o teu pai hoje não ia conseguir fazer. Claro que ia conseguir fazer. Ele ia se adaptar. Claro. Eu conversei sobre isso outro dia com o Ari Toledo, que é fã do teu pai. Loucamente. Aí é sensacional. E o Ari falou que ele era um mestre de todos os mestres, teu pai, mas contou essa história do palavrão. Ele disse, mas você e o Chico... Eu disse, não, isso foi depois de algum tempo, que as pessoas se retiravam. Tanto que eu fiz um show, ele falou comigo, e que ele aprendeu isso com teu pai, não sei se isso é verdade. Já começava o espetáculo, seu pai dava um
Quem queria, ficava. Quem não queria, ia. Aham. E não ia ninguém embora. Porque já era uma plateia formada que queria ouvir o palavrão, né? Claro. Então o humor ele vai se adaptando, né, cara? Ele vai. Mas as pessoas sempre, daqui a 20 anos, os nossos netos vão falar. Seus bisnetos, no caso, né? Vão falar. Ah, bom era o TikTok, pô. Ah, isso aí hoje em dia. Bom, Pô, é verdade. eu tinha que ver no celular. Hoje tem essa lente de contato aí que a gente bota e já vê tudo. O ser humano, ele sempre quer a coisa do nosso tempo, né? É o nosso caso com vinil, por exemplo. É, exatamente, Que você gosta pô. e eu também. Exatamente. É muito engraçado isso. Outra coisa, claro que eu, como amigo, não posso dizer, sei tudo da tua vida. Não. Eu quero que você conte para quem está em casa agora os seus projetos para 2023. Se bem que eu sei que no Brasil não se pode projetar nada, que eles mudam a regra do jogo na madrugada. Sim. Mas, de qualquer maneira, quais são os seus projetos? Você e a Tati. Bom, eu tô viajando com uma peça Estou sabendo. chamada Nunca Desista de Seus Sonhos, no Cury, Augusto Cury, você deve saber quem é. Augusto é brother. Augusto Cury é um psiquiatra mais vendido do mundo, né? Um cara espetacular. O texto dele é sempre espetacular. Vou recomendar, inclusive, para vai lá. Esse elenco que está aí, minha gente, olha Exatamente. que bonitinho. Ali. Da esquerda para a direita, Mari Fael, eu, Miriam Rios e Murilo Cunha. Estamos em turnê, vamos encerrar agora esse ano. Aonde? Fazendo agora dia 13 aqui em Sampa, uma apresentação única no Gazeta. Tá, belo teatro. Maravilhoso. Ah, vou ver. Vai ver, será um ver. prazer. Vou lá ver Vai mesmo, vocês. você vai Vou lá, gostar. vou lá ver vocês. É dia 13, apresentação única num domingo, e depois nós vamos fazer dia 17 de novembro, lá em Fortaleza, no Festival Teatro Transcendental, também uma apresentação única para ano que vem fazer Rio e voltar para uma temporada aqui em Sampa. Bom, eu fanático que sou por teatro, eu vou dizer a você, esse texto, inclusive, me parece, que eu te conhecendo, é uma coisa para você ter reflexão. Sim. Se você conseguir vencer a você mesmo, porque a pior luta do homem é essa, né? A luta contra ele mesmo. Exatamente. Eu vou dizer uma E coisa. o Cury coloca as coisas de uma forma muito simples, e eu faço ele na peça, o que é muito bom, porque É um best-seller, o não cara. é uma comédia, então é uma oportunidade de eu fazer um personagem sério. E o que eu amo também, né? A diversidade é uma coisa maravilhosa na nossa Sem profissão. dúvida, sim. Você E- que o diga. Pelo amor de Deus, você faz tudo e ao mesmo tempo. Você é Obrigado, insuportável, você é Nem insuportável. tanto, Rony, nem tanto. Nem tanto. Nem tanto, mestre. Então é muito legal, cara. Então, e eu e Tati, nós estamos bolando um curso online, a Tati com o curso dela sobre sexualidade, que vai ser lançado, e eu um curso de dublagem totalmente online também. Tati, eu vou falar mais uma coisa pra você, Tati. Tô te esperando, tá? Vem cá. Bonitão. Vem cá, Edu, ó. Mas vem cá, Você, ó, você fez a alegria nessa sexta-feira desses dois amigos aqui. Edu, prazer, hein? Obrigado. Quando você vê o Mandou, prato, mandou o pastelzinho, quando você mandou vê o bolinho. prato vazio, É bom é que sinal, o negócio tá bom, sinal, né? É bom sinal. Obrigado. Bom demais, Edu. Parabéns, viu? Maravilha, ótimo. Eu vi que você gostou. Obrigado, Liz. Obrigado, querido. Obrigado a você, minha bonitinha, Prazerzão. meu bonitão que está assistindo a gente. Espero, de fato, que a sua sexta-feira seja tão boa quanto você fez a minha. Adorei. Ligadinho aqui durante todo o programa. Obrigado por tudo. Segunda-feira, estou te esperando. Ai de você se não vier. Te espero às 9h10 da manhã. Beijo grande. Vou deixar vocês agora com a Clau. Até segunda. Bom fim de semana.